Graça e paz, amados. Glória a Deus. Mais uma vez estamos juntos aqui com vocês, né? Com a nossa live de quinta, todas as quintas-feiras, né? Que coisa boa. Com Geraldo, graça e paz, meu amado. Quase que eu não chegava, mas estamos aqui, né? Com a nossa live, como eu estava falando, de todas as quintas-feiras. E estamos, né? Com certeza feliz por estar aqui juntamente com vocês, né? Falo vocês porque daqui a pouco fica gravado e vai ficar com certeza para muitas pessoas verem aí. Graça e paz a todos vocês, irmão Geraldo. Já quero trazê-lo já imediatamente aqui juntamente conosco, né? Para a gente poder estar aqui e compartilhar um pouco dessa palavra tão maravilhosa. Graça e paz, meu amado. Gaspar, meu amado, como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus, e você? Tô bem, rapaz. Muito melhor do que eu mereço. É verdade, é verdade. Deus abençoe. Uma honra poder receber aqui mais uma vez você, trazendo mais uma explanação da palavra do Senhor. Hoje, Mateus quanto? Mateus 7, versos de 1 a 12. Isso, olha aí, tá vendo? Nós estamos aqui todas as quintas-feiras e Geraldo está trazendo, amados, a exposição de Mateus, desta feita, Mateus 7 hoje, né? Hoje nós já estamos em Mateus 7. Começamos lá atrás, em Mateus 2, né, Geraldo? Exatamente, exatamente. Né? E hoje já estamos entrando em Mateus 7, né? Com certeza, no último capítulo do Sermão do Monte, né? Nesse Ex- capítulo 7 vai estar encerrando aí o Sermão do Monte, o ensinamento de Jesus, naquele momento ali, juntamente com seus discípulos e aquela multidão, hein, Geraldo? Que coisa boa poder estar aos pés do Senhor aprendendo, hein, Geraldo? É uma das coisas que mais me alegra é estar aprendendo aos pés do Senhor. Eu amo não só estudar, mas também aprender, né? Às vezes a gente está na EBD ou até numa conversa com os irmãos. Eu amo a gente estar assim, batendo um papo, trocando ideia a respeito da palavra de Deus, que a gente sempre aprende mais. Sempre aprende mais. Isso é bom demais. Isso é muito bom, com certeza. E quando a gente está numa conversa dessa e a gente percebe, né, assim, uma conversa que flui e você se sente centrado dentro daquela conversa, onde Deus, através da outra pessoa, fala contigo e aí você fala e Deus te usa para falar com a outra pessoa. Isso é maravilhoso. Eu fico maravilhado, Geraldo, com a palavra do Senhor, né, que traz refrigério ao nosso coração, sabe? Amém. Traz. Amados, eu quero já deixar você aqui à vontade para iniciar, né, essa porção, essa parte de Mateus, capítulo 7, falando aquilo que Deus o Espírito Santo dentro da sua palavra. Está restabelecendo. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Deixa eu ver aqui, amados. Opa, voltou. Voltou, voltou. Está voltando, aos pouquinhos. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Agora fiquei confuso. É uma boa Deixa pergunta. eu Deixa eu fazer o seguinte, eu vou. Se cair, ó, se cair, mas é rápido. É só. Vou mudar aqui de autor. Aqui eu tô vendo você. Eu também tô te vendo e tô te ouvindo normal. Pronto, então tá tranquilo. Eu mudei aqui a operadora aqui, mas eu acho que agora vai. Agora Eu quero melhorou. orar pela, eu quero orar pela sua vida, já quero deixar você à vontade aqui para nos abençoar com a palavra do Senhor.
Amém. Bem, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças e honras te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, Senhor, para trabalhar, né, para falar um pouco e para ouvir também, ó Deus, sobre a tua palavra e nesta feita, capítulo 7 do evangelista Mateus. Ó Pai amado, com certeza tem muitas lições aqui dentro, ao qual vai nos orientar. Ó Deus, a tua palavra é sempre o norte, a tua palavra é sempre aquela que fala conosco no momento em que nós estamos precisando, no momento em que nós nem estamos precisando, achamos que não estamos precisando, a tua palavra é aquela que nos norteia. Ó Pai amado, e nesse momento, nós queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja auxiliando o teu servo, o irmão Geraldo, para que, ó Deus, a tua palavra na boca dele seja o norte, ó Deus, nesse momento, para nós que aqui estamos ouvindo, ó Deus, e aprendendo da tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos amado de uma forma tão grande, ó Deus, que nós não sabemos nem expressar o quão grande é teu amor, mas sabemos que o Senhor é amoroso, e pelo teu grande e muito amor, ó Deus amado, pelo que o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou e nos colocou aqui para servir, para glorificar o teu nome. Obrigado por esses momentos, ó Deus. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém e amém. Amém. Bom, Isaac, então a gente vai começar já lendo o texto e a gente vai hoje eu com certeza vou deixar um tempo para a gente conversar no final, né? E a gente vai poder fazer os agradecimentos e aí é bom que as pessoas entram, né? Tem outros irmãos aqui que falaram que ia entrar, que ainda não vi passar aqui ainda. Então aí no final a gente faz os agradecimentos. Então vamos começar lendo, né? Os irmãos que quiserem e puderem, peguem as suas Bíblias. Nós vamos ler Mateus capítulo 7, dos versos de 1 a 12. Mateus 7, versos de 1 a 12. Diz assim: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para aqueles que quem batem. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Façam aos outros o que querem que façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Bom, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, e o capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai ensinar a forma de nos relacionarmos com Deus, né? E o capítulo 7 começa, verso de 1 a 12, vai ensinar como nós nos devemos nos relacionar com os nossos irmãos, ou até com os não irmãos também, o nosso relacionamento com as pessoas, né? A gente pode até, né, estava conversando com o Isaac ainda há pouco, né, a gente pode até entender o seguinte, né, quando Jesus
ele é perguntado qual é o maior dos mandamentos, ele diz: o maior do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, semelhante a este, é amar o seu próximo como a ti mesmo. É exatamente isso aqui. Né? Capítulo 5 e 6, ele ensina como amar a Deus sobre todas as coisas. E agora, nesses 12 versículos do capítulo 7, ele vai ensinar como amar ao próximo como a nós mesmos. É interessante, eu vou fazer uma leitura aqui do comentário do pastor Carlos Oswaldo Pinto, que ele é PhD em exposição bíblica, e ele faz uma leitura desses 12 versículos bastante interessante. E a gente já vai entrar na explanação. O pastor Carlos, ele diz assim, ó, a verdadeira justiça deve ser manifestada em termos de uma atitude positiva para com as outras pessoas, ao invés de pré-julgar suas intenções e criticar feridamente. E a capacidade de viver de acordo com o padrão do rei depende da relação do discípulo com Deus. Vê-lo como um pai amoroso permitirá que o discípulo lhe peça tudo aquilo que é necessário para uma vida justa. Essa é a visão do pastor Carlos, né, Carlos Oswaldo Pinto, sobre esses 12 versículos. Então a gente entende o seguinte, Isaac, que o capítulo 6 encerra a primeira parte do sermão, onde Jesus falou acerca do relacionamento do homem com Deus. Até a gente poderia comparar também com a oração modelo. Quando ele, lá no capítulo 6, nos versos de 9 a 12, quando ele fala, de 9 a 13, quando ele fala sobre a oração modelo, ele fala que os primeiros 3 pedidos são os pedidos espirituais, ele visa o nosso relacionamento com Deus, e os outros 3 pedidos são pedidos pessoais, visam o nosso relacionamento entre as pessoas, né, entre os irmãos. Né? Então a gente pode fazer esse paralelo também. Os 2 primeiros capítulos foi esse relacionamento com Deus, como na oração modelo, que é a parte mais importante. A gente precisa, porque para mim me relacionar bem contigo, Isaac, como irmão, ou como outra pessoa que não é cristão, mas para mim ter esse relacionamento com ele, vai depender muito da forma como eu encaro o meu relacionamento com Deus. Porque se eu levo a sério o meu relacionamento com Deus, eu vou fazer o máximo para te fazer bem, porque eu te fazendo bem, eu sei que eu estou cumprindo a lei e eu estou agradando a Deus, e que é o mais importante. Então, quando o nosso relacionamento com Deus está bem, o nosso relacionamento com o próximo provavelmente estará bem. Mas, para ter certeza, Jesus explica como que a gente vai fazer. Bom, com relação ao relacionamento com Deus, Mateus levou 2 capítulos, capítulo 5 e capítulo 6. Com o relacionamento entre as pessoas, ele foi mais sucinto. Foram apenas 12 versículos. Porque não é muito necessário se prolongar muito. Porque, como eu acabei de dizer, se o nosso relacionamento com Deus estiver certinho, a gente estiver buscando mesmo ter um relacionamento com Deus, a gente já vai estar dando meio caminho andado, já está para o nosso relacionamento próximo. Então, por isso é bem sucinto. Uma outra coisa é que essa é uma pergunta para você, Isaac. Que você é como se você fosse toda a audiência. A gente não pode falar com todo mundo. Então, no verso 1, ele diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Aí, você entende que ele está falando que não se pode julgar? Para mim, É. né? Não julgueis para que não seja julgado, não é isso? Deixa Isso. só. Não julgueis. Você entende isso ao pé da letra, dizendo que não precisa ser, que a gente está proibido de julgar as pessoas? Nesse sentido aqui, quando ele fala aqui, a gente tem que ver o contexto, né? Qual o contexto que ele está falando. E aí, quando ele fala, não julgueis, para que você não seja julgado, né? Pois com o critério que vocês julgam os outros. Bom, Geraldo,
Eu acredito que Jesus ele está falando justamente para a gente não julgar o outro. Não julgar o outro, né? Mais ou Eu tenho, menos. eu tenho, eu Mais ou tenho, menos, eu olha tenho só. aqui, eu tenho uma Deixa, nota de rodapé. Eu tenho uma nota de rodapé que diz assim, ó, Jesus proíbe o tipo de julgamento, mas aprova outro. Porque, no caso, Jesus proíbe um, mas tem outro que ele aprova, né? exatamente, exatamente. Então, eu vou só fazer uma paráfrase desse comentário que você leu aí da sua nota de rodapé. Porque não é para não julgar, é para um tipo de julgamento não deve ser feito, mas deve ser feito outros tipos de julgamento. Então não é para não julgar, mas é esse julgamento que ele está falando aí, nesses versos de 1 a 12, é que não deve ser feito. Não é todo e qualquer julgamento. Então, a gente entende o seguinte, ó, o nosso relacionamento com Deus é a base do nosso relacionamento com as pessoas. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas está muito mais apto a se relacionar com seus semelhantes. João, o evangelista João, chega a dizer, né, eu amo a Deus. Quem diz eu amo a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, pois ama, pois não ama seu irmão a quem vê. Como pode amar a Deus a quem não vê? Isso está em 1 João 4,20. Jesus, ele começa esse capítulo 7 exortando-nos a mostrarmos misericórdia nos relacionamentos. Segue exortando a buscarmos um relacionamento com Deus e nos autoavaliar. Nós mesmos nos autoavaliarmos. Assim como Paulo também fala, cada um examine-se a si mesmo. Né? E Jesus está falando isso, cada um deve se autoavaliar. Em seguida, ele nos exorta a ter sabedoria nos relacionamentos com ímpios, ou, né, às vezes as pessoas não gostam dessa palavra ímpios, né? Jesus então nos exorta a ter sabedoria no relacionamento com os não cristãos. A gente precisa ter essa sabedoria. E por fim ele reforça que é necessário orar insistentemente por bênçãos espirituais e arremata com um provérbio. Sabedoria prática, né? Provérbio é sabedoria prática, dizendo aquilo que ficou conhecido como a regra de ouro. Bom, então vamos começar, né? Os versos 1 e 2 diz assim, ó, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Aí eu lembro, né, que a Bíblia ela tem que ser interpretada, né, como um todo, né? Então a gente não pode ler só uma frase e tentar fazer uma doutrina. João, capítulo 7, verso 24, diz assim, ó, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, analisando esses versos 1 e 2 de Mateus, junto com João 7,24, nós entendemos que é necessário julgar sim, mas julgar segundo os padrões de Deus e não segundo os nossos próprios padrões. É claro que este versículo não está falando de que a gente não pode julgar. O que está sendo proibido é a crítica ácida, como falou o pastor Carlos Oswaldo Pinto. É aquela crítica que tenta inferiorizar o irmão, que tenta maltratar o irmão, tenta colocar o irmão para baixo. É isso que ele está falando. Essa crítica não deve ser feita. Ô, Geraldo, Pois não. Geraldo, nessa sua fala, eu vou interromper um pouquinho, só para falar uma coisa. Nessa sua fala, também a gente pode encaixar a parábola do fariseu e do publicano. Também. E os dois, o pastor Jair falou sobre isso ontem, né? Aqui com a gente. E aí, assim, os dois sobem para o templo para orar. Os dois vão para o templo orar, né? E aí, quando chega lá, o fariseu olha para o publicano, assim, começa a bater, fala para Deus, né? Fala para Deus, agradecendo porque dava o dízimo, não era pecador, não era feito aquele publicano, né, e tal. E aí o publicano, essa ação do fariseu é um julgamento. Ele está julgando Sim. aquele publicano.
né? Exatamente. Né? Aí, por outro lado, o publicano, com toda a humildade, não tinha nem ânimo de olhar para cima, para o céu, batia no peito, né? E aí o pastor Jair até abordou essa questão de bater no peito, era dizer assim, realmente eu mesmo sou pecador, sou miserável, né? Preciso. Então, assim, esse tipo de julgamento, e aqui, Geraldo, só eu vou deixar você continuar, só e aqui, Jesus está falando para a sua igreja. Ele não está falando para os não crentes, não. Hã? Exatamente. Essa ideia do não julgar, nesse primeiro momento, está falando entre irmãos, né? Irmão, É entre irmãos. Por enquanto é entre irmãos. Depois ele vai falar sobre ímpios, mas por enquanto ele está falando dos relacionamentos nosso. Nós com os nossos irmãos em Cristo, né? Então, Isaac, é fato que todo mundo erra. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, Jesus está falando que nós precisamos mostrar misericórdia com o erro dos outros. Né? Lembra que lá em Mateus 5,7 diz assim: ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí vocês vão se lembrar que misericórdia é não castigar quem merece castigo. Ou, em outras palavras, como eu disse lá, quando a gente estava falando sobre esse texto, é perdoar quem erra conosco. É interessante que Pedro, ele é fleumático, ele é impulsivo, ele fala as coisas assim, mas as coisas que ele fala trazem um ensinamento muito grande para a gente. Então, Pedro, quando estava Jesus falando, que Jesus vai falar de, eu já disse isso, né? Jesus fala sobre perdão várias vezes na Bíblia, várias vezes. Né? Aqui ele também está falando de perdão, ele está falando que a gente precisa perdoar as pessoas. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Então, Pedro, certa vez, quando Jesus está falando de perdão, aí ele parou e perguntou para Jesus assim, ó, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Pedro, ele falou aquilo que eu gostaria de perguntar para Jesus. Aquilo que eu gostaria de chegar, se estivesse de cara a cara com Jesus, e eu perguntar, Jesus, mestre, como Pedro falou, né? Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Tem um irmão que fica pisando no meu pé o dia todo. Ele pisa no meu pé, aí eu vou, puxo o pé, aí quando eu esqueço de novo, ele pisa no meu pé de novo, eu puxo o pé de novo. Aí, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí, mas Pedro já fez essa pergunta por mim, né? Pedro já foi lá, já perguntou, Jesus falou assim, ó, não digo até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar, continuar perdoando, né? Insistir em perdoar. O perdão, o que Jesus está ensinando, ele ensina nesse momento, é que o perdão é a base do relacionamento. Se nós não soubermos perdoar, nós não teremos como nos relacionar como irmãos. Como eu já disse, né? Não é só o meu irmão que erra contra mim. Eu também erro contra o meu irmão. A gente erra. Então a gente tem que viver utilizando do perdão. Né? Voltando lá a Mateus 5,7, né? Jesus diz que quem não for misericordioso, ou seja, perdoador, também não receberá misericórdia, ou seja, não receberá o perdão. Pois ele ensina, depois de ter falado isso em Mateus 5,7, ele volta a falar em Mateus 6, né, no verso 9, na oração modelo, ele fala, ele ensina a gente, na oração, pedir perdão. Fala assim, ó, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me ofende, né? E aí ele fala mais uma coisa, versos 14 e 15 do Mateus 6, ele vai falar assim, ó, se nós não perdoarmos a quem não temos a quem nos tem ofendido, nós também não receberemos perdão. E é exatamente isso que ele está falando agora de novo, aqui no capítulo 7, quando ele fala assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Eu gosto, Isaac, de uma tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, que ele diz assim, ó,
Tá. Então, é uma tradução reta, é uma tradução que as pessoas podem entender bem. Oi, Tá me ouvindo, Geraldo? Tô ouvindo você. tá bom, eu tô te ouvindo também. Eu tô te ouvindo. Vamos. Posso Vou falar só o continuar? seguinte. Os irmãos aí que estão aí do outro lado, se não estiver ouvindo, os irmãos falem aí que não está ouvindo. Tá certo? Eu consigo ouvir Geraldo e Geraldo consegue me ouvir tranquilamente. Tá certo. Então, seguindo, ó, eu quero frisar que Jesus está falando de relacionamento entre pessoas. Ou seja, isso não interfere na disciplina da igreja. Mateus 18, versos 15 a 18, aí vai falar sobre disciplina da igreja. Nós, como pessoas, devemos abraçar o irmão. Mas se o erro for caso de disciplina da igreja, então a igreja não pode se eximir de praticar a disciplina. Muitas vezes a pessoa que erra está tão longe de Deus que não vê a sua própria culpa e quer ser aceita sem arrependimento. E isso não deve ser assim. Eu não vou me prolongar aqui sobre disciplina da igreja, porque nós vamos falar sobre isso lá quando a gente estiver falando lá sobre Mateus 18. Mas eu só fiz essa parte para que ninguém diga que na pregação que eu fiz lá, tá, naquele dia, eu falei que não se deve disciplinar o irmão faltoso. São duas coisas diferentes. Nós, como pessoas, precisamos perdoar, precisamos ter misericórdia. Mas se a falta for para a disciplina, a igreja precisa disciplinar. Isso. Seguindo em frente, né, eu vou ler os versos 3, 4 e 5, que agora ele vai estar falando de uma outra perspectiva, ainda relacionamento entre irmãos, mas ele vai falar numa outra perspectiva. Ele vai falar assim, ó: por que é que você vê o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então você verá bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Primeiro eu quero dizer o seguinte, antes de falar sobre esses 3 versículos. Né? Se nós lermos os versos de 1 a 5, direto, sem parar no verso 2, a gente percebe claramente que Jesus não está dizendo para não julgar, mas está dizendo que muitas vezes quem critica, quem julga, tem pecados maiores e eles não veem o próprio pecado. Eles ficam apontando o dedo para o irmão, quando na verdade ele está fazendo coisas erradas também. Então, se a gente lê os 5 versículos de uma vez, a gente entende, não precisa nem de outros textos bíblicos para poder colaborar com a nossa interpretação. A gente entende que ele não está falando para não julgar, ele está falando para a gente não ter crítica ácida ou não criticar o irmão sem primeiro a gente estar baseado. A nossa crítica, ela deve ser feita com amor, ela deve ser feita com baseado na palavra de Deus. Né? Não é achismo também. Né? É engraçado que às vezes a gente vê muito achismo na igreja. Rapaz, a igreja é cheia de achismo. Eu já vi o camarada falar assim: não, mas estavam ouvindo um funk gospel. Cara, isso é pecado. Ué, sertanejo gospel é pecado? Samba gospel é pecado? É porque eu não gosto, então é pecado. E não é isso. A Bíblia não pode ser assim. A Bíblia só é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. E não é pecado o que a Bíblia não diz que é pecado. Então, não pode ter achismo. A gente não pode ter nenhum tipo de achismo. Quando pela graça soberana de Deus for retirada a trave que está no nosso olho, aí sim, o ex-buscador de faltas, ou seja, aquele incriminador, aquele apontador, ele vai ver com suficiente clareza para poder ajudar o outro irmão, porque aí ele vai fazer isso com amor.
Eu acho interessante essa imagem. Eu te falei da outra vez do Fantástico Mundo de Bob, né? E essa imagem do cisco no olho e da trave é uma das coisas que eu acho interessante, né? Que para nós hoje, para nós, talvez, talvez não tenha tanta destaque essa hipérbole. Isso é uma hipérbole, isso uma coisa grande que Jesus está falando, mas para eles era interessante, né? Para eles, quando Jesus falou, isso saltou os olhos. Todo mundo deve ter feito assim, ó, arregalado os olhos, porque a trave, na verdade, a gente chama aqui de cumieira. É aquela madeira que vai em cima do teto, de ponta a ponta. É isso. É uma trave que é a mais grossa, e a maior. O que é que acontece? Ela pega todo o peso do telhado. Então, quando Jesus fala assim, ó, você quer tirar um cisquinho que está no olho do outro e tá com uma trave, aí o cara imagina aquela trave passando pela cabeça da pessoa, né, no teu olho. Essa imagem foi muito impactante para eles. Para eles foi muito impactante. E para nós deve ser também, porque o que acontece é justamente isso. A gente às vezes está com uma trave tão grande no olho, mas tão grande, mas a gente não está enxergando. Talvez a gente nem tenha nem cabeça, que a trave pode ter arrancado a nossa cabeça fora. Mas ainda assim a gente vê o cisco no olho do irmão, né? Então, Jesus fala para a gente fazer uma autoavaliação. Faça uma autoavaliação. Veja se você realmente está sem pecado. Você está sem pecado? Então, faça uma autoavaliação de você mesmo. Veja como você está no seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus estiver realmente perfeito, como você acha que está, aí sim, aí você vai lá e fala com o teu irmão. Mas se o seu relacionamento não está de acordo, então você para. Você faça o seguinte, você mostra misericórdia com ele, vai a ele, faça e mostra para ele, né? Porque é assim feito. E aí, você falar agora ele vai falar sobre o relacionamento com os ímpios. Ele fala assim, ó, não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Hoje a internet não está ajudando, ó. A internet aqui parou novamente. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Deem aí o sinalzinho de joinha se estiver conseguindo me ouvir, tá certo? Nós estamos abordando hoje o Mateus 7, de 1 a 2. Amém? Tá, a internet não está ajudando hoje, meu amado. A internet hoje está nos deixando aqui na mão. Mas eu estou lhe ouvindo. Continue aí. Quer dizer, parou um pouquinho e aí estou ouvindo agora. Tá certo? Eu tô seguindo então. Então diz, ó, nós não devemos repreender os ímpios por seus erros de uma forma assintosa, pois eles não estão aptos a compreender, conforme ensina lá em Provérbios 9, verso 8, Provérbios 23, verso 9, vai falar que se você repreender o tolo, ele vai ficar aborrecido, mas se você repreender o sábio, você vai ganhar um amigo. Então, quando se trata de não crente, e você vê que ele está agindo de forma errada, você tem que ter sabedoria para falar com ele. Você tem que ter sabedoria para falar com ele. Não pode ser de qualquer jeito, né? E um outro entendimento possível para esses versos aqui é relativo à evangelização, né? Pode ser que esteja falando, devemos insistir na evangelização de uma pessoa. Eu já te contei, Isaac, de uma outra vez, que eu e a minha esposa, a gente fez um discipulado com uma pessoa lá no Rio de Janeiro, e essa pessoa, nós fizemos 11 meses de discipulado com ela, mas ela só queria mesmo, ela queria aceitar Jesus,
se a gente falasse para ela que Jesus ia fazer ela ficar rica. E a gente falava que não era isso. Jesus não estava prometendo riqueza para ela, estava prometendo salvação. E após 11 meses, nós compreendemos que era hora de partir para outro campo. Isso aí tem uma certa controvérsia. Alguns vão querer colocar data, falam assim, não, você só pode fazer um discipulado evangelístico, discipulado evangelístico, né? Não é depois que a pessoa se converte. Depois que a pessoa se converte, o discipulado é para sempre. Não tem mais como. Estou falando assim, de evangelístico. Alguns dizem, mas fala assim 3 meses, 6 meses, mas eu acho que isso a gente não pode falar porque não está na Bíblia. O que não está na Bíblia, o que Jesus está falando aqui é justamente que a gente tem que ter sabedoria. Ele vai falar nos próximos versos aí, 7, 8, que a gente precisa orar, a gente precisa pedir a Deus a sabedoria. Então, se a gente orar insistentemente, pedindo, batendo, então a gente vai receber a. Obrigado, Russo. A gente vai receber a bênção. Ou seja, então, o tempo que vai durar esse evangelismo, esse discipulado evangelístico, vai depender de Deus. Então você tem que orar a Deus e Deus é que vai te dar essa sabedoria. Se você está na hora de você partir para outro campo ou não, né? Mas a gente sabe que tem uma data limite e a gente precisa estar nesse relacionamento com Deus. Como acabei de falar, então a gente vai ler aqui os versos 7 e 8, né, que diz assim, ó, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Esses versos dizem da necessidade de insistir nos pedidos espirituais. Como disse quando estava falando de Mateus 6, 7, que aqueles que dizem que não se deve insistir na oração, ou não leu o Sermão do Monte, ou não entendeu. Porque Jesus trata exclusivamente do reino de Deus. Só um minuto. Certo. Esses versos dizem da necessidade de orarmos insistentemente para Deus o padrão do seu reino. Travo do nosso olho, teremos com os não cristãos e certeza o quanto devemos insistir numa evangelização e a hora de partir para outro campo. Pois Jesus diz, a seara é grande. Jesus diz para insistirmos, pedir, buscar, bater, com uma certeza absoluta que alcançaremos as bênçãos espirituais que pedirmos. Então, nós não podemos ficar tímidos. Se é bênção espiritual, a gente deve pedir, bater, buscar, ou seja, a gente deve insistir. Porque aí ele fala, ó, por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos? Quanto mais ao Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus ilustra isso que ele acabou de falar, que nós vamos ser atendidos, dizendo que nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas ao nosso filho. Imagine o Pai Celeste que é bom. Ele nos dará coisas muito melhores, né? Então a gente precisa sim insistir nas orações. As orações, elas, voltando lá atrás, em Mateus 6, quando a gente falou, né? Quando diz que da repetição, está falando de vãs repetições, está falando de ficar rezando aquele terço a vida toda, ou de ficar igual os profetas de Baal, gritando, falando alto, para ver se Deus ouve. Isso é repetição vã. Mas quando a gente está fazendo uma oração sincera, do coração, né, e são bênçãos espirituais, porque quando você está pedindo uma bênção material, você pediu, acho que já está bom, né? Você deixa Deus agora agir. Se ele
ele quiser, ele vai te dar. Se ele não quiser, ele não vai te dar. Mas se é bênção espiritual, você pode pedir e insistir e insistir. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, né? Que quando a gente está orando por uma cura, é uma bênção espiritual, né? Uma cura para mim é uma bênção espiritual. Eu nunca vejo, mas eu acho que tem uma hora de parar. Se Deus me mandar parar de orar por uma cura, eu paro. Mas enquanto ele não me mandar, eu pego o exemplo de Davi. Davi, ele pecou, né? Ele teve um relacionamento com Batseba e desse relacionamento nasceu um filho. E esse filho ficou doente e Davi orou insistentemente. Davi jejuou, Davi aguardou o tempo todo. Quando o filho morreu, aí ele foi, tomou banho, se penteou, trocou de roupa, tal. Aí, porque aí já não tinha mais o que fazer. Então eu vejo assim, eu penso igual Davi. Se se a pessoa ainda está viva, então Deus pode curá-la. Então eu tenho que continuar pedindo. A hora que Deus quiser levar, ele vai levar. Mas não vai levar porque eu falei, não, desisti de orar. Porque, nesse caso, é necessária a insistência. E fechando esses versos de 1 a 12, Isaac, Jesus, ele fala um provérbio. Ele fala um provérbio. Né? O verso 12 é conhecido como a regra de ouro. A regra de ouro. Diz assim, ó, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Esse provérbio ficou conhecido mundialmente como a regra de ouro. Alguns comentaristas bíblicos que eu li aqui dizem que não foi Jesus que criou este provérbio, que já existia e era bem conhecido dos judeus. Outros comentaristas dizem que Jesus apenas mudou a forma negativa, né? Que esse provérbio seria: não faça aos outros aquilo que não querem que te façam, para a forma positiva. E ainda outros dão esse provérbio como autoria de Jesus, né? Que ele passou a ser conhecido pelos judeus depois que Jesus falou, né? E aí alguns rabinos, inclusive, mudou para a forma negativa. Eu quero dizer, Isaac, que para mim pouco importa se Jesus mencionou um provérbio que os judeus já conheciam, se Jesus foi o criador desse provérbio. Saindo da boca de Jesus, deixou de ser um simples provérbio para ser uma verdade de Deus, uma determinação positiva do que devemos fazer. Jesus compara esse provérbio com a palavra de Deus, dizendo que esta é a lei e os profetas. Então eu entendo que praticar as bem-aventuranças, ou seja, guardar tudo que Jesus ensinou, é estarmos fazendo o bem aos outros. Porque é isso que Jesus quer que façamos. Então, se eu quero que façam para mim, eu também faço para a pessoa. E como que eu vou fazer isso? Fazendo aquilo que Deus manda eu fazer. Porque tudo que a gente faz, se a gente fizer tudo que Deus manda a gente fazer, né? E está bem explicado em Mateus, a gente vai estar no relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus vai ser a base para a gente nos relacionar com as pessoas. A gente vai relacionar as pessoas não sendo crítico, ou pelo menos não sendo aquele crítico ferino, aquele crítico que aponta, mas se a gente vê uma pessoa, por exemplo, se eu estou pecando, vai ser muito bom para mim se você, Isaac, vendo eu pecar, me chamar a atenção, falar: irmão Geraldo, eu vi que você fez isso, tal. Poxa, isso não é bem assim. Vamos. Se eu não receber a sua admoestação, é porque eu estou muito longe de Deus, né? E isso também vai ser um incentivo para eu voltar, né? Ou buscar de novo o caminho. Então, é diferente de você, em vez de falar comigo, falar assim: poxa, irmão Geraldo, você está pecando, você ir falar com outra pessoa, ir lá para o Brunão
Chega lá pro Bruno e fala, Bruno, não é brincadeira não. Irmão Geraldo, tá que tá. Aí não adianta. Aí não adianta. Essa é uma crítica que não vai levar a nada. Essa é uma crítica que Era não vai isso que eu levar ia a nada. falar. Isso que eu ia Exato. falar. É a crítica construtiva e a destrutiva, né? Sim, A construtiva você deu o exemplo primeiro, que é chegar a você e falar para você e conversar com você, é construtiva. E a destrutiva é falar com o outro em vez de falar com você. exatamente. Exatamente. Então, Isaac, concluindo, julgar nesse texto significa tomar para si a prerrogativa de declarar falso um codiscípulo, né, um outro irmão. Somente Deus pode fazer esse tipo de julgamento, ou seja, de dar esse veredito, de dizer quem é e quem não é o verdadeiro cristão. Aí eu vou fazer uma pausa aqui, que, né, que eu estou lendo aqui a conclusão, mas é que eu lembrei da. Eu estou entrando aqui agora, eu vou entrar na seara do pastor Jailton, que ele que está falando sobre as parábolas, né? Mas eu vejo muita gente falando da parábola do joio e do trigo como sendo o trigo sendo. Quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja, está falando que a gente não pode ficar julgando, cortando, esse aqui é trigo, vamos cortar ele fora, vamos jogar ele fora. Vamos... Esse aqui é joio, esse aqui é joio, né? O trigo vai ser cortado também, mas é só no final, né? E Jesus fala o quê? Fala assim, não, deixa eles crescerem juntos, deixa eles crescerem juntos. No final, a gente corta e aí Isso é claro. quem for trigo vai para um lado, quem for joio vai para o outro. Então, o próprio Jesus diz para a gente não fazer essa separação. E às vezes a gente insiste em querer separar as pessoas. A gente julgar, ou a gente criticar, ou a gente, pior ainda, condenar, né, o irmão como um falso irmão, quando a gente não deve fazer isso. Né? E ele vai fazer no final com todos os hipócritas, ou seja, aqueles que fazem, que praticam o erro e apontam o erro dos outros, como se fossem para se sentirem santos, que normalmente a pessoa que faz isso é para se sentir santo. Em contrapartida, a autocrítica vai transformar um julgamento que de outra forma seria condenatório em um ato generoso de restauração. Isso é a fala de Robert Gundry no Panorama do Novo Testamento. Tem um ditado que diz que relacionamentos são complexos e que é inevitável fazermos inimigos. Mas a palavra de Deus nos exorta a nos esforçarmos a viver em paz com todos e para sermos santos, ou seja, separados para Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. O fato é que o relacionamento com irmãos em Cristo deve ser baseado no perdão, como Jesus está ensinando nesses versos. E com os não cristãos deve ser baseado na sabedoria. Na sabedoria de Deus, não é sabedoria humana, não. Orando sempre para que Deus nos conduza em seu caminho e nos dê o privilégio de ganhar vidas para o seu reino e entendimento na hora de partirmos para outros campos para evangelizarmos. Então, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, mas relacionamentos saudáveis na perspectiva de Deus, que a gente possa entender que Deus requer que a gente tenha amor, a gente demonstre amor, que a gente demonstre perdão, que a gente faça autocrítica, mas que a gente não se exima de julgar, não. Se está errado, se a gente está vendo que de acordo com a palavra de Deus está errado, a gente precisa ajudar o irmão sim. A gente tira o cisco do nosso olho, mas a gente vai lá e ajuda o irmão, vai lá dar uma força para o irmão. Então, que Deus aplique a palavra aos nossos corações. Amém, amém, querido. Deus abençoe. Quando você leu aí o versículo 12, né? Onde fala que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também,
a eles, porque essa é a lei dos profetas, né? Aí a gente pode fazer uma ligação, Geraldo, com a oração do Pai Nosso, quando eu digo assim, perdoa aqueles que, como é? É, é, Perdoa as da nossas mesma, ofensas. como Perdoa as é? nossas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa aí é uma afirmação que, se nós pararmos para pensar, né, e temos que parar para pensar nela, porque é o seguinte: às vezes a gente quer que os outros nos perdoem pelas nossas ofensas, mas nós não estamos tão dispostos a perdoar os outros pelas ofensas deles também. Né? Então, é, tem gente que fala assim: eu já perdoei, irmão Geraldo, você não sabe da minha vida, não. Fulano já me machucou demais, mas já pisou muito no meu pé, já perdoei ele várias vezes. Ora, Jesus está falando justamente isso para Pedro. Olha, Pedro, não é somente 7 vezes, não é somente essas várias vezes, é 70 vezes 7, ou seja, não tem uma quantidade certa, você tem que perdoar quantas vezes for preciso. Né? Exatamente. Então, assim, precisamos ter isso no nosso coração, sabendo que as pessoas erram com você, amado, erram mesmo, você também erra com outras pessoas. Às vezes a gente erra com outras pessoas inconsciente, no geral. Verdade. Inconsciente, né? Inconsciente. Olha, eu não sei quem foi que falou aqui na live, eu acho que alguém falou aqui na live, disse assim, uma irmã, chegou para um pastor e falou assim: pastor, estou magoada com o senhor. Não sei se foi você ou foi alguém. Se você lembrar, você diga. Aí, estou magoada com o senhor, pastor. Eu, pastor, mas por quê, minha irmã? Olhe, o senhor, há 8 semanas atrás, chegou na igreja, falou com todo mundo, não falou comigo. Ora, meu amigo, peraí. Mas acontece, isso acontece na prática mesmo, mano. Acontece, né? Mas aí o pastor foi, sabe, me perdoe, não foi a minha intenção. Então, às vezes, a gente acaba fazendo algo que para nós é normal, mas para outra pessoa foi uma afronta, foi alguma coisa que você acabou fazendo algo que machucou a pessoa, né? E aí, irmãos, nós não somos tão perfeitos a ponto de não errar. Não, nós erramos também, né? E aí, o bom, o maravilhoso é que a graça do nosso Senhor Jesus nos perdoa, o sangue remidor do nosso Senhor Jesus nos lava, né? E Ele está de braços abertos, esperando para que nós venhamos aos seus pés e pedir perdão, não somente a Ele, mas como Ele fala: olha, se você vir aqui trazer sua oferta, Geraldo, no altar, e alguém trazer sua oferta no altar, e você tem rixa com alguém, deixe sua oferta, volte lá, peça perdão para a pessoa, e aí entregue sua oferta. Né? Então, nós precisamos perdoar, amado, perdoar, não guardar ressentimento. Deixa eu dizer uma coisa: você não vai esquecer daquilo que fizeram com você. Não vai. Só se você tiver mal de passo. Aí é um esquecimento. Mas nós não esquecemos daquilo que fizeram conosco. Mano. Não esquecemos. Nós somos seres humanos e somos racionais. Nós temos uma coisa chamada mente, né, o qual o nosso Deus nos deu. Ela tem a capacidade de guardar muitas informações. Então nós não esquecemos. Mas nós temos Jesus, que entrou no nosso coração, e ainda que nós lembremos das coisas ruins que alguém fez para nós, que alguém fez para você, essas coisas ruins não podem trazer tristeza ao seu coração, porque Jesus já limpou o seu coração. Né? Amém. Então, fica aí, Deus abençoe a sua vida. Bom, Geraldo, fica à vontade, meu mano. Então, meu irmão, agora eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aí a PIB Caporã, o pastor Ivaldo, pastor Parabéns. Aramis e você também, que está sempre conosco aí. Agradecer aqui aos irmãos, né? As minhas irmãs, Georgina, Sandra, a minha prima Beth, lá do Rio de Janeiro, né? A Rosane, também do Rio de Janeiro, que está conosco aí. A irmã Ariadna, que é daqui de João Pessoa, que é da Igreja Cidade Viva, né? Está aqui conosco também na live. Então, agradecer a esses irmãos que estão aqui conosco, né? Nesse momento. Né? E os pastores que entraram aí também, né? Igual o pastor Jailton, que está sempre conosco aí. É um irmão, é um amigo.
E principalmente os irmãos de Itaporã, né? Isso. Eu quero agradecer a todos também, né? Aos irmãos que entraram, a todos vocês, pastores, né? Aqui a gente não sabe, às vezes, eu às vezes fico pensando, será que fulano é pastor? Será que é seminarista e tal? Mas sinta-se abraçado, independente se você for. E todos os irmãos da Igreja da PIB de Itaporã, da Igreja Batista da Orla, e outras igrejas, se porventura tem entrado aí, com certeza entrou, que é o pessoal lá dos cultos, né, da família do Geraldo aí, tem entrado, nos acompanhado toda quinta-feira. Um abração para você, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Geraldo, eu fico honrado, você sabe disso, né, com a sua presença aqui, e a sua auxiliadora, né, literalmente auxiliadora. Ela é minha perna direita, sem ela eu não ando. Verdade, verdade, com certeza. Então, que bênção. Eu quero convidar você a orar, temos 5 minutos, e você fica à vontade para a gente orar. Amém. Então vamos orar. Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito. Aqui estamos, Pai, na Tua presença e estamos agradecidos, Deus. Estamos agradecidos pela Tua presença em nossa vida, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Agradecido, Pai, porque é a Sua presença em nossas vidas que nos faz vencedor. Obrigado, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Pedimos, Pai amado, que cada dia nós tenhamos mais disposição de perdoar, Deus. Que nós estejamos cada dia, Pai amado, buscando melhorar o nosso relacionamento contigo, Deus. Através da leitura da palavra de Deus, através das meditações e através das orações, Deus. Que a cada dia, Deus, a gente possa estar nos tornando íntimo de Ti, Deus, para que, através dessa intimidade, nós também possamos melhorar o nosso relacionamento com os nossos irmãos, Deus. Que a gente possa, a cada dia, Deus, saber perdoar os erros dos irmãos. Sabemos que todo mundo erra, eu erro também, Deus. Então que eu possa ter misericórdia nos relacionamentos, que eu possa, Deus amado, ser uma pessoa usada por Ti para estar levando o Teu Evangelho a outras pessoas. Me ensina, Pai amado, a como me relacionar com as pessoas não crentes, para que a gente possa estar ganhando pessoas para Ti, Deus. E nos dá também, Deus amado, a certeza do momento certo, Deus, de pararmos, que essa pessoa é como os porcos que estão pisando nas pérolas, Deus. Nos dá essa sabedoria, pois nós te pedimos e nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Geraldo, até quinta-feira, em nome de Jesus, estamos juntos de novo. Amém. A partir de quinta-feira, a gente passou pela primeira parte do sermão, nós entramos numa segunda parte, que é a parte do relacionamento com os irmãos, e a partir da semana que vem, a gente vai estar nos apelos. A história diz que foi o pastor Finley que inventou o apelo, né? Que antes do pastor Finley não tinha. Não tinha. Mas só que Jesus está fazendo. Jesus só não fala assim, ó, me aceite, né? Mas ele vai falar assim, ó, que existem 2 caminhos. Só existem 2 caminhos, um largo e um estreito. Só existem 2 portas, uma espaçosa e uma apertada. Ou seja, vocês têm que escolher por onde vocês vão, né? Ou seja, ele vai estar fazendo os apelos. Então a gente vai estar aqui entrando nos momentos finais, que é o momento dos apelos. Amém, amém. Queridos, uma bênção a você que está nos assistindo aí. Na quinta-feira que vem, se você puder convidar mais alguém ainda que não seja evangélico, que não seja crente, né? Essa parte que vai entrar agora é muito boa para a gente, claro que Jesus está falando para a igreja, mas também para as pessoas que ainda não fizeram destino ao lado de Jesus. Convida uma pessoa para assistir junto com você e será uma bênção com certeza. Em nome de Jesus. Geraldo, querido, fica na paz. A paz. Um abraço.